Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre eleições, tá? Já que a gente está num período eleitoral, né, aqui no Brasil, com eleições municipais para prefeito e vereador no Brasil todo, tá? Acabamos de terminar essa eleição dia 15 de novembro de 2020, que foi o domingo passado, e a gente agora vai fazer um levantamento para ver se as nossas previsões que eu fiz em vários vídeos anteriores se confirmam ou não, tá? Eu falei que as prefeituras seriam preenchidas em grande parte por bolsonaristas e que a esquerda brasileira, principalmente o PT, ia sofrer uma derrota acachapante, tá? Então vamos ver se isso se confirmou. Bom, gente, a primeira parte é sobre se os bolsonaristas se deram bem, tá? Isso aí, até agora, não dá para a gente fechar muito bacana, né? Assim, fazer uma confirmação. Haja vista que a eleição ainda não terminou, porque em várias cidades tem o segundo turno, tá bom? E aí, qual foi a minha previsão? Que ia ter 20 prefeitos bolsonaristas nas capitais estaduais, tá? E 200 nas cidades de mais de 100 mil habitantes, que elas totalizam 326 cidades, e que no universo de 5.570 municípios teriam 2.000 prefeitos bolsonaristas. Foi essa a minha previsão. Porém, eu não posso falar nesse vídeo, infelizmente, porque existe ainda o segundo turno em algumas capitais e algumas cidades que tem o segundo turno, tá bom? Então, que vai ocorrer dia 29 de novembro, daqui a 2 semanas, tá bom? Então, eu vou empurrar esse vídeo, né, sobre essa análise, né, da minha previsão para daqui a 2 semanas. Então, vamos falar sobre uma outra previsão que eu fiz semana passada e retrasada, que foi justamente sobre a questão que a esquerda, né, iria sofrer um grande revés nessa eleição de 2020, tá? Tanto, né, para vereador como para prefeito. Só que eu vou me ater hoje a falar apenas sobre os prefeitos, tá? O que acontece, gente? Quando eu falo de esquerda, com essa coisa, eu falo da esquerda radical. Evidentemente que tem N partidos de esquerda, tá? Mas eu vou falar simplesmente daqueles radicais que não tem dúvida alguma que eles são de esquerda e eles não aceitam nenhuma pessoa de direita, de forma alguma. Eles são revolucionários, radicais, extremistas, tá? Quais são esses partidos? PT, PDT, PSB, PV, PCdoB, Rede, PSOL e Cidadania, tá? Então, são 8 partidos, basicamente. Evidentemente que tem outros que são irrisórios, insignificantes, que é o PSTU, PCO, né, Partido da Causa Operária, o UP, né, e vários outros aí que a gente nem imagina que existem, mas existem, tá? Estão aí para conquistar seu espaço, mas não vai conseguir, eu acredito, tá bom? Então, existem 8 partidos da extrema esquerda que têm uma certa relevância, tá? Atualmente. Na verdade, eles são irrelevantes e estão caindo, estão diminuindo significativamente a sua importância. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar. Gente, vamos lá, para vocês ficarem com o queixo caído. Em 2016, eu falei que o PT ia sofrer uma derrota imensa, tá?
ele tinha 600 e poucos prefeitos no Brasil, e eu falei que ele ia sofrer uma grande derrota por conta do impeachment da ex-presidente Dilma. E realmente ocorreu isso, tá? Ele ficou com apenas 250 prefeituras. Então, perdeu 400 prefeituras, basicamente, tá? Se eu não me engano. E agora sofreu outro revés, tá? Tem apenas 178 prefeituras no Brasil todo. Ou seja, o Brasil tem mais de 5.000 prefeituras, 5.500 prefeituras. Ele tem apenas 178 prefeitos. Sendo isso, corresponde isso a apenas 3% das prefeituras do Brasil. 3%. Ou seja, ele está realmente diminuindo de uma forma drástica. Ele está praticamente desaparecendo, tá? Só para vocês terem ideia, na última eleição, o PT só elegeu apenas um prefeito de capital estadual. Qual foi? De um estado totalmente irrelevante, pequeno, que é o Acre. Ou seja, a capital foi Rio Branco. Ou seja, ninguém sabe o que é isso. Sem querer menosprezar, evidentemente, o Acre, né? Mas para você ver a desimportância que se tornou o PT, tá? E agora, evidentemente que não dá para cravar, porque ele não conquistou nenhuma capital, provavelmente não vai conquistar nenhuma, mas tem alguma chance em uma ou duas capitais aí de conquistar. Muito difícil, mas tem, tá? Então, provavelmente, a minha aposta é que ele não vai conquistar nenhuma. Então, vai ser 0. Olha só. E o que é mais impactante, gente, não é nem isso, tá? Embora isso aí seja muito relevante, né? É que no estado de São Paulo, que tem quase 600 municípios, vocês sabem quantos prefeitos foram eleitos do Partido dos Trabalhadores? Chutem. De 600 municípios, 600. Sabe quantos prefeitos foram eleitos em São Paulo do PT? Apenas 2. É inacreditável. No Rio de Janeiro, num estado que tem quase 100 municípios, vocês sabem quantos prefeitos são do PT? Que foram eleitos, né? Que não... Adivinhe? Façam suas apostas. Gente. Nem um cara mais antipetista do mundo poderia fazer uma previsão dessa. Em São Paulo, apenas 2 entre 600 e no Rio de Janeiro, um prefeito entre 100. Ou seja, PT acabou. Ah, mas Daniel, não tem mais... Não, gente, não tem. Os estados que eles tiveram alguns prefeitos, para chegar a 178 prefeituras, que é insignificante, né? Foram nos estados do sul do Brasil e também na Bahia e no Ceará. Então, eles tiveram em torno de 20 e poucos, 30, 18, e, né, foi ali, dessa forma. Também Pernambuco. Pernambuco, não, desculpa aí, foi Piauí, tá?
Então, Piauí, Ceará, Pernambuco e os 3 estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? Então, só em 6 estados que eles tiveram uma quantidade razoável ali. Ficou longe de ser a maioria, mas isso que ajudou eles não desaparecerem. Provavelmente na próxima eleição, em 2024, o PT vai ter, no máximo, 50 prefeitos, e isso aí fazendo um esforço gigantesco. Então, de 178, vai chegar a uns 50, no máximo, em 2024. Tá? E em 2028 vai praticamente zerar, vai ser extinto o partido. Se não for extinto antes disso. Tá ok? Então, isso é para mostrar para vocês o impacto. Vamos para outros partidos. PDT e PSB, gente, também diminuíram. Só que esses partidos, eles são bem camaleões, né? Eles se camuflam, fingem que não são muito de esquerda, tá? Então, eles agem de uma forma meio dissimulada. Eles tiveram 311 prefeitos eleitos, que foi o caso do PDT, e 250 foi o PSB, tá? Então, a minha previsão era que não passava de 5% para a esquerda toda. Errei aí, tá? Porque só esses 2 partidos aí tiveram 10%, tá? Esses 2 aí. Mas o PT para baixo, o PT teve 3,20, 3,2, né? Vamos falar assim, arredondar. O Cidadania, que é o PPS, que era o antigo PCB, Partidão Comunista, teve 2,5, teve 139 prefeitos, então isso corresponde a 2,5. O PV teve 47 prefeitos, corresponde a menos de 1%. PCdoB, que é o partido, né, aquele mais radical que tem, teve 1 a menos que o PV, 46, também é menos de 1%, que dá 0,83. Aí depois vem a rede, né, sustentabilidade, né, que, pasmem, sabe quantos prefeitos eles conseguiram eleger, gente? Adivinhe? Cabe numa mão. 5. Tá? E o partido fantástico aí da moda, que todo mundo adora, da esquerda e tal, isso, aquilo. Sabe quantos prefeitos teve o PSOL? 4, gente. 4. Simplesmente 4, gente. Então, são insignificantes os partidos de esquerda, tá? Então, minguando e vão ser eliminados. Em 2 eleições, eles vão praticamente ser dizimados do Brasil, tá? Não vão durar muito isso. Isso porque as eleições municipais, o PSOL não vota de forma ideológica. Isso porque ocorre isso. Se fosse de forma ideológica, eles já tinham sido eliminados há muito tempo. É porque aí as políticas são políticas públicas e tem um outro sistema de votação e um outro sistema de campanha eleitoral e de contato com o público. Então, isso aí dá uma aliviada, tá? Então, o pessoal não vota muito em cima da ideologia e nem muito em cima dos partidos. Então, por isso que eles ainda conseguem sobreviver, tá? Mas se você somar desses 8 partidos de esquerda, de extrema esquerda, que é o PDT, PSB, PT, Cidadania,
PV, PCdoB, Rede, PSOL, fora o PDT e o PSB, que tiveram uma votação significativa, embora tenha caído muito, né? Mas mesmo assim ainda é significativo, ou seja, o PDT tem 311 e o PSB tem 250, isso corresponde a 10% do eleitorado brasileiro, aliás, do eleitorado brasileiro não, das prefeituras brasileiras, né? 10% delas foram preenchidas por esses dois partidos. Já os demais, né? Ou seja, os outros 6 partidos de extrema esquerda, somados, eles têm em torno, vamos colocar aí, 7%, tá? O PT tem 3,2%, o Cidadania tem 2,5%, o PV tem 0,8%, o PCdoB 0,8%, o Rede tem 0,09% e o PSOL 0,07%. Ou seja, somar isso aí dá, não chega a 7%, acredito eu, tá? Então, eles estão realmente em processo de extinção, à esquerda aí. Então, eu acertei nesse particular. Quanto às prefeituras que foram conquistadas pelos bolsonaristas, eu vou fazer daqui a 2 semanas, depois das eleições municipais, né, que vão ter segundo turno para a gente fazer uma análise mais precisa, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.